A noite em Jerusalém estava pesada. Depois de conversar com seus amigos e orar ao Pai, Jesus saiu com os discípulos em direção a um lugar que todos conheciam bem. Eles atravessaram o riacho do Cedron, que ficava no fundo de um vale. Do outro lado daquela água, subindo um pouco a encosta, havia um jardim. Era um lugar calmo, cheio de oliveiras antigas que ofereciam uma sombra generosa e um silêncio que Jesus sempre procurava para descansar e meditar com seus companheiros mais próximos. Jesus não estava tentando se esconder daquela vez. Ele sabia perfeitamente que Judas, o traidor, conhecia bem aquele canto, pois eles já tinham estado lá juntos em muitas outras ocasiões ao longo dos últimos anos. E, de fato, Judas não demorou a aparecer. Ele liderava um grupo numeroso e barulhento, composto por um destacamento de soldados romanos e guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. O silêncio natural do jardim foi brutalmente quebrado pelo barulho de botas pesadas batendo no chão e pelo brilho das tochas e lanternas que cortavam a escuridão da noite. Eles vinham armados com espadas e lanças, preparados para prender alguém perigoso, agindo como se estivessem indo para uma batalha decisiva no meio do mato. Jesus, sabendo de tudo o que estava prestes a acontecer com ele, não recuou nem por um segundo. Em vez de fugir para o meio das árvores ou se misturar na escuridão para tentar escapar, ele deu um passo à frente e enfrentou a multidão armada de peito aberto. Com uma calma que deve ter surpreendido os oficiais e os soldados, ele parou e perguntou: "A quem vocês estão procurando?" Os soldados, prontos para a ação, mas um pouco confusos com a recepção tranquila, responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus olhou para eles com serenidade e disse apenas duas palavras: "Sou eu." No momento em que ele disse isso, aconteceu algo extraordinário que ninguém ali esperava. Aqueles homens treinados para o combate, os soldados romanos e os guardas do templo, recuaram de repente e caíram todos de costas no chão. Houve uma força tão grande naquela declaração simples que eles perderam o equilíbrio e foram derrubados como se tivessem sido empurrados por uma mão invisível. Judas estava lá no meio deles, testemunhando o poder do homem que ele tinha decidido entregar por moedas de prata. Jesus não se aproveitou da situação para fugir. Ele esperou pacientemente que eles se recuperassem e ficassem de pé novamente, sem pressa e sem demonstrar qualquer tipo de agressividade. Assim que eles se levantaram e limparam a poeira de suas roupas, ainda meio tontos, Jesus perguntou novamente com a mesma voz firme e pausada: "A quem vocês estão procurando?" Eles repetiram a mesma resposta de antes, embora talvez com menos confiança na voz: "A Jesus, o Nazareno." Jesus então foi direto e muito claro em suas exigências. Ele disse: "Eu já falei para vocês que sou eu. Se é a mim que vocês querem levar, então deixem que estes outros que estão comigo sigam o seu caminho e vão embora." Ele estava protegendo seus discípulos, colocando a segurança deles acima de qualquer coisa, mesmo no momento em que sua própria vida estava em jogo. Jesus queria garantir que se cumprisse o que ele mesmo tinha dito antes, que não perderia nenhum daqueles que o Pai lhe tinha confiado para cuidar durante sua missão na Terra. Ele se recusava a deixar que seus amigos fossem arrastados para aquela confusão legal e religiosa que estava apenas começando. A atmosfera no jardim era de uma tensão absoluta e sufocante. Os guardas, agora muito mais cautelosos, começaram a cercar Jesus com cuidado, sem tirar os olhos dele. Eles percebiam que não estavam lidando com um prisioneiro comum, mas com alguém que parecia ter o controle total da situação, mesmo estando em clara desvantagem numérica diante de tantas armas. Os discípulos observavam tudo com os olhos arregalados, divididos entre o impulso heróico de fazer alguma coisa para defender o mestre e o medo real e humano do que aquela tropa armada poderia fazer contra eles se tentassem intervir. Jesus mantinha sua postura firme, exigindo silenciosamente que seus amigos não fossem tocados pelos soldados. Ele se colocava como um escudo vivo entre os agressores e aqueles que o seguiram fielmente. Antes de a gente continuar essa história e ver qual foi a reação imediata dos discípulos diante dessa prisão, aproveita para se inscrever no canal e conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. O destino de Jesus estava traçado desde o início, mas ele fazia questão de que cada pequeno detalhe seguisse o plano das Escrituras, garantindo que nenhum de seus companheiros fosse sacrificado antes da hora certa. Os soldados finalmente avançaram para cumprir a ordem de prisão definitiva. O Jardim das Oliveiras, que tantas vezes serviu de cenário para palavras de paz, agora presenciava o início de uma jornada de sacrifício. Judas observava tudo de perto, vendo que Jesus não oferecia resistência física. A partir daquele instante, o caminho levaria Jesus para fora daquele refúgio silencioso
e para dentro dos pátios barulhentos onde sua identidade seria questionada. A traição estava completa e o destacamento agora prendia o Nazareno, enquanto os discípulos ainda tentavam entender como tudo aquilo estava acontecendo diante de seus olhos. Eles estavam prestes a ver o mestre ser levado como um prisioneiro, e a noite, que já era escura, parecia ficar ainda mais sombria para cada um deles. Quando os soldados avançaram para colocar as mãos em Jesus, o clima de tensão no jardim, que já estava insuportável, finalmente explodiu em um momento de violência. Simão Pedro não era do tipo que ficava apenas olhando as coisas acontecerem de braços cruzados. Ele estava nervoso, sentindo o coração bater forte contra o peito enquanto via o seu mestre ser cercado por homens armados com espadas e tochas. No calor do momento, agindo totalmente por impulso e sem pensar no que aquilo poderia causar, Pedro esticou a mão e sacou a espada que trazia escondida consigo. Ele partiu para cima daquela multidão armada com a intenção de proteger Jesus a qualquer custo. O alvo do seu golpe foi um homem chamado Malco, que era um dos servos de confiança do sumo sacerdote e estava bem na frente do grupo. Pedro não tinha nenhum treinamento militar. Ele era apenas um pescador, e por isso o golpe saiu meio torto e sem direção certeira. Em vez de atingir a cabeça ou o pescoço de Malco, a lâmina da espada passou de raspão e acabou cortando fora a orelha direita do servo. O som do metal batendo, o grito de dor de Malco e a confusão que se seguiu fizeram com que todos ali parassem por um segundo, assustados com aquela reação violenta que ninguém esperava vindo de um grupo de seguidores de um pregador. Antes que a situação fugisse completamente do controle e os soldados romanos respondessem com uma carnificina ali mesmo no jardim, Jesus interveio de forma imediata e muito firme. Ele não aprovou o que Pedro fez. Com uma voz calma, mas que cortou todo o barulho daquela briga, Jesus olhou para Pedro e deu uma ordem direta: guarde a sua espada na bainha. Jesus não queria que ninguém lutasse por ele usando armas. Ele explicou para o seu discípulo que tudo o que estava acontecendo ali fazia parte de um plano muito maior que vinha do alto. Ele perguntou a Pedro se ele não deveria beber o cálice que o Pai lhe tinha dado para beber. Com essas palavras, Jesus deixou claro que aquela prisão não era um erro ou uma derrota, mas um passo necessário que ele aceitava de coração aberto. Com Pedro neutralizado pelas palavras do mestre e a situação de conflito contida, o destacamento de soldados romanos, liderado pelo seu comandante, junto com os guardas enviados pelos judeus, finalmente se sentiu seguro para agir. Eles agarraram Jesus com força. Não houve nenhum tipo de conversa educada ou respeito pela figura dele. Eles o prenderam e o amarraram de forma bem apertada com cordas pesadas, tratando o Nazareno como se ele fosse um bandido muito perigoso que pudesse tentar fugir a qualquer momento. É estranho pensar que o homem que tinha acabado de parar uma briga e se entregado por vontade própria agora estava com os braços atados, sendo puxado e empurrado para fora do jardim onde costumava buscar paz. A caminhada para fora do jardim do Cédron foi humilhante e cheia de barulho. O grupo desceu a encosta e atravessou novamente o vale. Mas agora o clima para os discípulos era de total derrota. Os soldados levaram Jesus primeiro para a casa de um homem chamado Anás. Essa escolha foi um movimento político bem pensado. Anás era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote oficial naquele ano. Anás já tinha ocupado esse cargo importante antes, e ainda era visto por muitos como a verdadeira autoridade por trás de tudo. Ele era o patriarca de uma família muito poderosa que via em Jesus uma ameaça direta ao controle que eles exerciam sobre o templo e sobre a vida religiosa do povo. Para a gente entender por que levaram Jesus para lá, precisamos lembrar quem era Caifás. Ele era um homem frio e que só pensava em política. Algum tempo antes desse dia, quando o nome de Jesus começou a ganhar muita força e as pessoas começaram a segui-lo por causa dos milagres, Caifás deu um conselho muito prático e cruel para os outros líderes. Ele disse que era muito melhor que um homem só morresse pelo povo do que deixar que a nação inteira fosse destruída pelos romanos por causa de uma confusão religiosa. Para Caifás, a vida de Jesus era apenas um preço aceitável que eles precisavam pagar para manter o poder e a ordem na cidade. Enquanto Jesus era levado para a casa de Anás, amarrado e cercado por guardas que não paravam de vigiá-lo, Simão Pedro tentava acompanhar tudo de longe. O susto de ter ferido Malco e a bronca que recebeu de Jesus tinham deixado Pedro em um estado de choque profundo. Ele estava com muito medo, mas ao mesmo tempo não conseguia simplesmente dar as costas e ir embora. Ele caminhava escondido nas sombras das ruas estreitas de Jerusalém, tentando não ser reconhecido, mas querendo ver o que iam fazer com o seu mestre. O medo que Pedro sentia agora era diferente. Era um vazio no peito de quem percebia que as coisas tinham saído totalmente do controle.
Na residência de Anás, o clima era de um julgamento feito às pressas no meio da madrugada. Enquanto a cidade dormia, os inimigos de Jesus se organizavam. Jesus foi colocado diante de Anás, um homem idoso que mantinha um olhar severo e desconfiado. Jesus estava ali, cansado, amarrado e sendo tratado como um réu, mas ainda assim mantinha uma dignidade que incomodava quem o olhava. Anás queria observar de perto aquele homem que diziam ser o Messias, preparando o terreno para o que viria a seguir. Jesus sabia que cada corda apertada em seus pulsos e cada olhar de desprezo eram parte do sacrifício que ele tinha aceitado fazer para cumprir o que estava escrito. Simão Pedro não estava sozinho nessa caminhada silenciosa pelas ruas de Jerusalém. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote e tinha certa entrada naquela casa, acompanhava Jesus de perto. Esse outro discípulo conseguiu entrar no pátio logo que o grupo passou pelos portões. Mas Pedro acabou ficando do lado de fora, parado na calçada sem saber o que fazer. O portão principal era vigiado por uma moça que trabalhava para a família do sumo sacerdote. O outro discípulo, percebendo que Pedro tinha ficado para trás, voltou e conversou com a porteira, convencendo a moça a deixar Pedro entrar no recinto. Foi um gesto de cuidado, mas que colocou Pedro em uma situação de risco que ele não imaginava enfrentar. Assim que Pedro cruzou o portão, a moça que cuidava da entrada olhou bem para ele. A luz das tochas refletia no rosto do pescador, e ela pareceu reconhecer algo em sua expressão. Sem rodeios, ela perguntou se ele não era também um dos discípulos daquele homem. Pedro sentiu o coração disparar. O medo de ser preso ou de sofrer violência falou muito mais alto do que a sua coragem naquele instante. De forma rápida e seca, ele respondeu que não era. Foi a primeira negação de Pedro. Ele logo se afastou dali e tentou se misturar entre os servos e os guardas que se movimentavam pelo pátio, esperando que ninguém mais o notasse. A noite estava muito fria. No meio do pátio, os servos e os guardas tinham acendido uma fogueira de brasas para tentar se aquecer enquanto esperavam o desenrolar dos fatos. Pedro, querendo passar despercebido, aproximou-se do fogo e ficou ali de pé, aquecendo as mãos junto com os outros homens. Ele agia como se fosse apenas mais um interessado no que estava acontecendo, mantendo os olhos baixos e evitando conversas longas com quem estava por perto. Enquanto tentava se manter aquecido, ele ficava atento a qualquer movimento que viesse de dentro da casa, onde Jesus estava sendo interrogado. Dentro da residência, o clima era de um interrogatório severo. Anás, o sogro de Caifás e um homem influente, começou a fazer perguntas diretas para Jesus. Ele queria saber detalhes sobre os discípulos que o acompanhavam e sobre o conteúdo do que ele andava ensinando para as multidões. Anás buscava qualquer frase que pudesse ser interpretada como uma ameaça à ordem religiosa ou como uma conspiração. O objetivo era encontrar motivos para sustentar a acusação de que Jesus era um agitador perigoso que precisava ser contido. Jesus, no entanto, manteve uma calma impressionante diante daquelas perguntas. Ele não tentou se esconder nem usou palavras complicadas para se defender. Ele olhou para Anás e explicou que sempre falou abertamente para todo o mundo. Ele disse que ensinou nas sinagogas e no templo, lugares onde o povo se reúne publicamente, e afirmou com clareza que nunca disse nada em segredo. Jesus então desafiou a forma como estava sendo interrogado, sugerindo que Anás perguntasse para as pessoas que o ouviram pregar ao longo do tempo. Ele disse que essas pessoas sabiam muito bem o que ele tinha dito, colocando a prova da sua inocência no testemunho público de sua vida. Essa resposta foi vista como uma afronta por um dos guardas que estava de pé ao lado de Jesus. O guarda achou que o mestre estava sendo desrespeitoso com a autoridade de Anás. Sem aviso, ele levantou a mão e deu uma bofetada forte no rosto de Jesus. O barulho do tapa ecoou na sala e a cabeça de Jesus virou com a força do impacto. O guarda gritou perguntando se era daquela maneira que ele respondia ao sumo sacerdote. Foi um ato covarde, um homem amarrado sendo agredido fisicamente apenas por ter falado a verdade. Mas Jesus não se deixou abalar pela humilhação do momento. Mesmo com o rosto ardendo por causa do golpe, Jesus não reagiu com raiva. Ele manteve a sua dignidade e olhou diretamente para o homem que o tinha batido. Com uma voz firme, ele perguntou que se tivesse falado algo mal, que o guarda provasse o erro. Mas se tivesse falado a verdade, por que estava sendo agredido? O guarda não teve o que dizer e o silêncio que se seguiu foi pesado. Aquela pergunta simples de Jesus mostrava que aquele julgamento não tinha base na justiça, mas apenas no desejo de silenciá-lo. A autoridade moral de Jesus brilhava mesmo ali, naquela sala cheia de inimigos. Anás percebeu que não conseguiria tirar nada de Jesus naquele momento.
O nazareno não ia cair em armadilhas, e a sua postura firme estava deixando os interrogadores desconfortáveis. Como o tempo estava passando e o plano precisava avançar, Anás decidiu encerrar o interrogatório. Ele deu ordens para que Jesus, que continuava firmemente amarrado, fosse levado imediatamente para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote oficial. A transferência de Jesus pelo pátio chamou a atenção de todos os presentes, e os guardas o empurravam com brutalidade enquanto caminhavam entre as dependências da casa. O movimento no pátio aumentou e a tensão para Pedro tornou-se quase insuportável. As pessoas ao redor da fogueira começavam a olhar com mais cuidado para quem estava ali se aquecendo. Pedro via o seu mestre passar por ele, amarrado e com o rosto marcado pela agressão que tinha sofrido lá dentro. O medo de ser identificado como um seguidor de Jesus crescia a cada segundo. Ele estava em um lugar perigoso, cercado por pessoas que trabalhavam para aqueles que queriam a morte de Jesus. O julgamento estava apenas no começo, e a madrugada em Jerusalém reservava momentos ainda mais difíceis para todos eles, enquanto a pressão sobre Pedro só aumentava. Simão Pedro ainda estava ali, perto do fogo, tentando se aquecer e se esconder ao mesmo tempo entre os guardas e servos. O clima no pátio era de total incerteza, e o medo de Pedro era visível em cada gesto contido. Mas o cerco estava fechando ao seu redor. Outras pessoas que estavam ali, observando o movimento e o interrogatório que acontecia lá dentro, começaram a olhar para ele com mais atenção. Alguém, novamente, levantou a dúvida e perguntou de forma direta se ele não era um dos discípulos daquele homem que estava sendo julgado. Pedro, sentindo o pânico subir pela garganta e a pressão de ser descoberto em território inimigo, negou com firmeza pela segunda vez, dizendo que não era. Pouco tempo depois, a situação ficou ainda mais difícil. Um dos servos do sumo sacerdote, que por acaso era parente de Malco, aquele mesmo homem que Pedro tinha ferido com a espada no jardim, olhou bem no rosto de Pedro. Ele tinha certeza do que estava vendo e perguntou se não o tinha visto com Jesus no jardim do Cedron. Foi o momento de maior tensão para o pescador. Sem saída e temendo por sua própria vida, Pedro negou pela terceira vez, jurando que não conhecia Jesus. No mesmo instante em que as palavras saíram de sua boca, o som alto e claro de um galo cantando cortou o silêncio da madrugada. Pedro parou bruscamente. Aquele som foi como um choque de realidade, trazendo à sua mente exatamente o que o mestre tinha avisado horas antes. Enquanto isso, as horas passavam e a manhã começava a dar os primeiros sinais no horizonte de Jerusalém. Jesus foi levado da casa de Caifás direto para o pretório, o suntuoso palácio que servia de sede para o governador romano, Pilatos. O grupo de líderes judeus que o conduzia parou logo na entrada. Eles se recusaram a entrar no palácio porque, para as leis deles, entrar em uma residência de estrangeiros pagãos durante os preparativos para a Páscoa os tornaria impuros. Eles queriam participar das cerimônias religiosas e comer a ceia pascal, então ficaram do lado de fora, no pátio externo. É um contraste marcante. Eles estavam preocupados com regras de limpeza exterior enquanto planejavam a morte de um homem. Como eles não entravam, Pilatos teve que sair para falar com eles. O governador romano não parecia nada satisfeito em ser incomodado tão cedo para resolver o que parecia ser apenas mais um conflito religioso local. Pilatos olhou para a multidão e depois para Jesus, que estava ali parado, amarrado, exausto e com marcas de agressão no rosto, mas mantendo uma calma que impressionava. Com um tom seco e direto, Pilatos perguntou qual era essa acusação formal que eles tinham contra aquele homem. Os líderes não deram uma resposta específica de imediato. Eles responderam de um jeito evasivo, dizendo que se Jesus não fosse um criminoso, eles não o teriam entregue à autoridade romana. Pilatos, que não tinha interesse em se envolver em questões de leis judaicas, tentou se livrar do problema. Ele sugeriu que eles mesmos levassem Jesus e o julgassem de acordo com as leis deles. Mas foi nesse momento que os líderes revelaram o que realmente queriam. Eles explicaram que, sob o domínio romano, eles não tinham autoridade legal para condenar ninguém à morte. O objetivo deles era a execução, e para isso precisavam do aval de Roma. Todo esse desenrolar dos fatos estava cumprindo o que Jesus já tinha dito sobre como seria o seu fim, indicando que ele seria entregue às autoridades estrangeiras. Percebendo que a situação era séria e que havia uma pressão política em jogo, Pilatos decidiu levar o caso para dentro. Ele entrou novamente no palácio e mandou chamar Jesus para uma conversa reservada, longe do barulho e da pressão dos acusadores lá fora. O governador olhou para aquele homem que não parecia um rebelde comum e fez uma pergunta fundamental. Você é o rei dos judeus? Era uma pergunta carregada de significado político. Se Jesus confirmasse que era um rei no sentido humano, ele estaria se declarando um inimigo direto de César, o imperador romano. Jesus, mantendo sua dignidade inabalável, não respondeu com um simples sim ou não.
Ele devolveu a pergunta para Pilatos, querendo saber se ele estava perguntando aquilo por convicção própria ou se estava apenas repetindo o que os outros tinham dito. Pilatos reagiu com um certo desprezo e cinismo, lembrando a Jesus que ele não era judeu e que não tinha motivos para se importar com as esperanças messiânicas daquele povo. Ele reforçou que o próprio povo de Jesus e os sacerdotes é que o tinham entregue ao tribunal romano. Ele queria saber o que Jesus tinha feito para gerar tanto ódio entre os seus. Jesus então explicou a natureza do seu poder de uma forma que desafiava toda a lógica de Pilatos. Ele disse claramente que o seu reino não era deste mundo. Jesus explicou que se o seu reino fosse deste mundo, os seus servos e seguidores estariam lutando naquele momento com armas e força física para evitar que ele fosse preso pelos líderes judeus. Mas, como o seu reino vinha de outro lugar, de uma origem divina, a sua força não se baseava na violência ou na dominação política. Pilatos, ainda confuso e tentando entender a situação, insistiu na pergunta: "Então você é rei?" Jesus respondeu que Pilatos estava dizendo a verdade. Ele era de fato um rei. Mas ele completou explicando o propósito real de sua existência. Ele disse que nasceu e veio ao mundo com o único objetivo de dar testemunho da verdade. Jesus afirmou que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Naquele momento, no silêncio do palácio, a autoridade de Jesus parecia muito maior do que a de Pilatos, mesmo estando amarrado como um prisioneiro. Jesus não falava de exércitos, de impostos ou de territórios, mas de algo que Pilatos, acostumado com o jogo sujo do poder, mal conseguia compreender. A verdade estava diante do governador, mas ele ainda não conseguia vê-la. Pilatos olhou para Jesus e soltou aquela pergunta que ficou marcada na história: "O que é a verdade?" Ele não esperou por uma resposta. Para um homem como Pilatos, acostumado com os jogos de poder de Roma, a verdade era algo relativo, que mudava de acordo com quem estava no comando. Ele deu as costas para Jesus e saiu novamente para o pátio externo, onde os líderes judeus esperavam impacientes. O governador foi direto e disse em voz alta que não via crime nenhum naquele homem. Ele queria encerrar o assunto e se livrar daquela responsabilidade incômoda. Mas ele sabia que a multidão e os sacerdotes não aceitariam uma simples absolvição. Então ele tentou uma saída estratégica usando uma tradição local. Era costume que durante a festa da Páscoa, o governador soltasse um prisioneiro escolhido pelo povo. Pilatos viu nisso uma oportunidade de ouro para resolver o impasse sem causar uma revolta. Ele perguntou se eles queriam que ele soltasse o rei dos judeus. Era uma tentativa de usar o título de Jesus para ver se despertava alguma simpatia ou senso de justiça no povo. Mas o plano falhou miseravelmente. A resposta não foi um pedido de misericórdia, mas um grito carregado de raiva. Eles não queriam Jesus. Eles gritavam pelo nome de Barrabás. O contraste era brutal. Barrabás era um criminoso conhecido, um homem que vivia de roubos e violência. Mas para aquela multidão instigada pelos líderes, ele era preferível a Jesus. Percebendo que a situação estava fugindo do controle, Pilatos tomou uma decisão cruel, acreditando que talvez um castigo severo pudesse satisfazer a sede de sangue daquelas pessoas e evitar a execução final. Ele ordenou que os soldados levassem Jesus para ser açoitado. A flagelação romana era um processo terrível e sistemático. Jesus foi entregue aos soldados, que o levaram para uma área interna. Ali, o mestre foi submetido a uma violência física extrema. Os soldados não tinham pressa e agiam com uma indiferença assustadora, como se estivessem apenas cumprindo uma tarefa rotineira. Mas a violência física não foi suficiente para os guardas. Eles queriam humilhar aquele homem que era chamado de rei. Começaram então um teatro perverso. Pegaram ramos de arbustos com espinhos longos e afiados e os trançaram, formando uma espécie de coroa circular. Eles pressionaram essa coroa na cabeça de Jesus, fazendo com que os espinhos perfurassem sua pele. Depois, encontraram um manto de cor púrpura, um tom que na época era usado apenas pela realeza e pelos ricos, e o jogaram sobre os ombros feridos de Jesus. Para completar a zombaria, eles se aproximavam dele, fingindo prestar reverência, e diziam com deboche: "Salve, Rei dos Judeus!" Enquanto faziam isso, davam tapas no seu rosto e o agrediam repetidamente. Jesus suportou tudo em silêncio. Não houve gritos de revide ou maldições contra os seus agressores. Ele aceitou a dor e a humilhação com uma dignidade que parecia incomodar os soldados ainda mais. Depois de toda essa tortura, Pilatos decidiu que era hora de mostrar o resultado à multidão. Ele saiu outra vez para o pátio e repetiu para todos que estava trazendo Jesus para fora para que ficasse claro que ele, como autoridade romana, ainda não encontrava motivo nenhum para condená-lo à morte.
Era como se Pilatos estivesse tentando dizer que Jesus já tinha sofrido o suficiente. Jesus apareceu então diante de todos. O cenário era devastador. Ele ainda usava a coroa de espinhos e o manto púrpura. Seu rosto estava inchado pelas bofetadas e seu corpo marcado pelos golpes dos chicotes. O sangue escorria por sua testa e manchava o tecido que cobria seus ombros. Foi nesse momento que Pilatos pronunciou as famosas palavras: "Eis o homem." Ele apresentou Jesus naquele estado deplorável, esperando que a visão daquele homem destruído e humilhado despertasse algum sentimento de piedade nos seus acusadores. Ele queria mostrar que Jesus não representava perigo nenhum para Roma ou para qualquer outra estrutura de poder. Mas a reação da multidão foi exatamente o oposto do que Pilatos esperava. Assim que os sumos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus naquele estado, eles não sentiram pena. Pelo contrário, a visão da fraqueza física de Jesus pareceu dar a eles mais confiança para exigir o que realmente queriam. O grito que ecoou pelo pátio foi seco, forte e unânime: "Crucifica-o! Crucifica-o!" O governador romano estava diante de um dilema que só piorava a cada minuto. Ele tinha diante de si um homem que considerava inocente, mas tinha ao seu redor uma pressão popular e religiosa que ameaçava se transformar em um caos total nas ruas de Jerusalém durante o feriado mais importante do ano. O destino de Jesus estava sendo selado entre a indecisão de um governante e o ódio cego de um grupo que não aceitava nada menos que a morte na cruz. O silêncio de Jesus no meio daquela confusão contrastava com o barulho ensurdecedor da injustiça humana. Pilatos estava num beco sem saída. Ele olhava para a multidão lá fora e via que o ódio nos olhos daquelas pessoas só aumentava. Quando ele apresentou Jesus todo machucado e usando aquela coroa de espinhos, ele achou que o povo teria algum pingo de pena. Mas o que ele ouviu foi o contrário. Os gritos de "crucifica-o" vinham de todos os lados, como se fossem uma onda que não parava de crescer. O governador romano tentou uma última vez jogar a responsabilidade para os outros. Ele disse em voz alta que eles mesmos deveriam levar Jesus e fazer o que queriam, porque ele, como autoridade de Roma, não tinha encontrado nenhum crime que justificasse a morte. Foi então que os líderes judeus falaram algo que gelou o sangue de Pilatos. Eles disseram que tinham uma lei muito clara e que, por essa lei, Jesus precisava morrer porque ele dizia ser o Filho de Deus. Até aquele momento, Pilatos estava tratando o caso como uma briga política ou religiosa comum, algo que ele desprezava. Mas quando ouviu a expressão "Filho de Deus", o medo tomou conta dele de um jeito diferente. Os romanos eram supersticiosos e acreditavam em deuses que caminhavam entre os homens. A ideia de que aquele prisioneiro silencioso e digno pudesse ter alguma ligação direta com o divino deixou o governador apavorado. Pilatos deu as costas para o povo e voltou para dentro do palácio. Ele mandou trazer Jesus para um lugar mais reservado, longe de toda aquela gritaria. Ele olhou bem para o rosto de Jesus e perguntou: "De onde você é?" Ele queria saber a origem real daquele homem, se ele era apenas um carpinteiro da Galileia ou algo muito mais profundo. Mas Jesus não disse uma palavra. Ele ficou ali parado, olhando para o governador com uma calma que parecia impossível para alguém que tinha sido torturado a noite toda. Aquele silêncio irritou Pilatos. Ele estava acostumado a ver prisioneiros implorando pela vida, chorando ou tentando se explicar. Ele chegou mais perto de Jesus e perguntou se ele não ia responder nada. Ele lembrou Jesus de que ele tinha o poder de soltá-lo ou de mandá-lo para a morte na cruz. Pilatos achou que, usando sua autoridade como governador, conseguiria intimidar o prisioneiro. Mas a resposta de Jesus foi curta e direta. Ele disse que Pilatos não teria nenhum poder sobre ele se esse poder não viesse de cima, de Deus. E completou dizendo que quem o entregou para as mãos de Pilatos tinha um pecado ainda maior. Essas palavras mexeram com a cabeça de Pilatos. Ele percebeu que Jesus não era um rebelde tentando derrubar o governo, mas alguém que estava cumprindo um propósito que ia além da compreensão humana. A partir desse momento, Pilatos ficou desesperado para encontrar uma forma de soltar Jesus. Ele saiu novamente para o pátio, tentando convencer os líderes judeus e a multidão a desistirem daquela ideia. Mas os sacerdotes sabiam exatamente onde apertar para fazer Pilatos ceder. Eles começaram a gritar que, se o governador soltasse Jesus, ele não seria amigo de César, o imperador de Roma. Essa foi a cartada final. Eles disseram que qualquer homem que se fizesse rei estava se colocando contra o imperador. Para um funcionário romano como Pilatos, ser acusado de traição contra César era o fim de tudo. Ele sabia que,
Se houvesse uma revolta em Jerusalém e o imperador soubesse que ele soltou um homem que se dizia rei, ele perderia o cargo e, muito provavelmente, a própria vida. O medo do poder humano acabou sendo mais forte do que o temor que ele sentiu por Jesus. Pilatos escolheu salvar a própria pele. Era por volta do meio-dia, no dia da preparação da Páscoa. Pilatos mandou trazer Jesus para fora uma última vez. Ele se sentou no tribunal, num lugar chamado Pavimento, que em hebraico era conhecido como Gábata. Era o momento da decisão oficial. Pilatos apontou para Jesus, que estava ali em pé, exausto, sangrando e humilhado, e disse para os judeus: "Eis o vosso rei." Ele ainda tentou usar um tom de ironia, talvez como um último protesto contra aquela situação absurda. Mas os sumos sacerdotes e a multidão não aceitavam brincadeiras. Eles gritaram com ainda mais força: "Fora com ele! Crucifica-o!" Pilatos perguntou se eles realmente queriam que ele crucificasse o rei deles. E foi nesse momento que os líderes religiosos disseram a frase que selou o destino de Jesus e mostrou o quanto eles estavam dispostos a ir longe. Não temos outro rei senão César. Para conseguir matar Jesus, eles estavam negando a própria crença de que apenas Deus era o rei de Israel. Eles escolheram se curvar ao opressor romano só para garantir que Jesus não saísse dali vivo. Vendo que não tinha mais jeito e que o tumulto só aumentava, Pilatos finalmente cedeu à pressão. Ele lavou as mãos de qualquer responsabilidade moral, embora a história nunca o tenha perdoado, e entregou Jesus oficialmente para os soldados. A sentença estava dada. Jesus seria levado para fora da cidade para ser executado. Os soldados pegaram Jesus, tiraram o manto púrpura e o prepararam para o que viria a seguir. O julgamento político tinha acabado, e agora começava o caminho final para o sacrifício que mudaria o mundo para sempre. Jesus aceitou a sentença com o mesmo silêncio e a mesma força que teve desde o começo, pronto para enfrentar o que estava escrito. Depois que Pilatos cedeu à pressão e lavou as mãos, o destino de Jesus estava selado. Os soldados romanos o pegaram e o levaram para fora do tribunal. Ele não ofereceu resistência. Jesus mesmo carregava a sua cruz, uma estrutura pesada de madeira bruta que raspava em seus ombros já bastante feridos pelos açoites que tinha recebido horas antes. Ele começou a caminhar pelas ruas de Jerusalém, saindo em direção a um lugar que todos conheciam e muitos temiam, o lugar da caveira. Em hebraico, aquele monte era chamado de Gólgota. O caminho era difícil, a madeira pesava e o cansaço de uma noite inteira de interrogatórios, agressões e falta de sono cobrava o seu preço. Muitas pessoas acompanhavam o trajeto. Algumas olhavam com desprezo, achando que estavam presenciando a derrota de um agitador, enquanto outras apenas observavam em silêncio, chocadas com a rapidez com que tudo aquilo estava acontecendo. Jesus não dizia nada. Ele apenas seguia o caminho que sabia que precisava percorrer. Ao chegarem no topo do Gólgota, os soldados começaram o trabalho deles de forma direta e mecânica. Para aqueles homens, Jesus era apenas mais um prisioneiro em uma lista interminável de execuções. Eles deitaram a cruz no chão e pregaram Jesus nela. O som das batidas de metal contra a madeira podia ser ouvido de longe, marcando o início do fim. Depois, ergueram a cruz e a firmaram no chão. Com Jesus, crucificaram outros 2 homens, um de cada lado dele. Jesus ficou bem no meio, como se fosse o centro de todo aquele cenário de dor. Mas Pilatos, mesmo depois de ter entregue Jesus, quis deixar uma última mensagem. Ele mandou escrever um letreiro e fixá-lo no topo da cruz de Jesus. O texto dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O governador romano fez questão de que a inscrição fosse feita em 3 línguas: hebraico, latim e grego. Ele queria que todos os que passassem por ali, fossem moradores locais ou visitantes estrangeiros que estavam na cidade para a festa da Páscoa, entendessem quem era aquele homem. Como o lugar da crucificação era muito perto da cidade, muita gente leu o que estava escrito. Aquilo foi como um tapa na cara dos líderes religiosos que tinham tanto esforço para condenar Jesus. Os sumos sacerdotes dos judeus ficaram furiosos e foram procurar Pilatos mais uma vez. Eles disseram que o governador não deveria ter escrito o rei dos judeus, mas sim que aquele homem dizia ser o rei. Eles queriam que ficasse claro que Jesus era um impostor e não um rei de fato. Mas Pilatos, que já estava de saco cheio de ser manipulado e pressionado por eles, foi curto e grosso na resposta. Ele olhou para os sacerdotes e disse: "O que escrevi está escrito." Ele não ia mudar nenhuma vírgula.
Para Pilatos, aquela era uma pequena vingança contra os homens que o obrigaram a agir contra a sua própria consciência. Enquanto Jesus estava ali, suspenso entre a terra e o céu, os soldados romanos que tinham feito o serviço começaram a dividir as coisas que ele tinha. Era um tipo de prêmio que eles recebiam pelo trabalho pesado. Eles pegaram as vestes de Jesus e as separaram em 4 partes, uma para cada soldado. Mas quando chegaram na túnica, perceberam que ela era diferente das roupas comuns. A túnica não tinha costura nenhuma. Ela era tecida em uma peça única, de cima a baixo. Os soldados pararam um pouco para analisar o tecido. Eles sabiam que, se cortassem aquela túnica em 4, ela perderia todo o valor e não serviria para nada. Então, um deles deu a ideia de não rasgar a roupa. Em vez disso, sugeriram tirar a sorte para ver quem ficaria com ela inteira. Eles pegaram os dados e começaram a jogar ali mesmo, no chão empoeirado do Calvário, aos pés da cruz. Eles faziam isso com uma naturalidade assustadora, sem ter a menor noção de que, ao agir por puro interesse material, estavam cumprindo uma profecia muito antiga que dizia que repartiriam as vestes e lançariam sorte sobre a túnica. Enquanto os soldados se divertiam com o jogo e os líderes religiosos se preocupavam com o que estava escrito na placa, Jesus permanecia em silêncio. Ele via tudo o que estava acontecendo ao seu redor. A ganância dos soldados, o orgulho ferido dos sacerdotes e a indiferença de quem passava pela estrada. O sol brilhava forte sobre o Gólgota e o tempo parecia passar de um jeito diferente naquele lugar. Cada minuto era uma prova de resistência. Jesus olhava para as pessoas e para o horizonte, sentindo o peso não apenas do próprio corpo, mas de tudo o que aquele momento representava. Ele estava ali por um motivo, e nada do que acontecesse naquele monte seria por acaso. O plano estava seguindo exatamente o rumo que deveria, passo a passo até o momento final. Perto da cruz de onde Jesus estava pendurado, o cenário era de uma tristeza muito pesada. Ali, de pé, restavam apenas as pessoas que tiveram a coragem de não abandoná-lo naquele momento final. Entre elas estava Maria, a mãe de Jesus, que olhava para o filho em uma situação que nenhuma mãe deveria ver. Ao lado dela estavam a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e também Maria Madalena. No meio daquela confusão de soldados romanos e pessoas curiosas que passavam pela estrada, esse pequeno grupo de mulheres permanecia firme, recusando-se a sair do lado dele. O discípulo que Jesus mais amava também estava ali, servindo de apoio para elas naquele momento de tanta dor e desespero. Jesus, mesmo sentindo as dores terríveis da crucificação e com muita dificuldade para respirar, olhou para baixo e viu o rosto de sua mãe. Ele sabia que com a sua morte ela ficaria sozinha e desamparada em um mundo que era muito difícil para as mulheres daquela época. Então, fazendo um esforço enorme para conseguir falar, ele olhou para ela e disse: "Mulher, eis aí o teu filho." Logo depois, ele olhou para o discípulo amado e disse: "Eis aí a tua mãe." Naquele momento, Jesus estava entregando o cuidado de sua mãe ao seu amigo mais próximo. O discípulo entendeu o recado na hora, e a partir daquele dia, levou Maria para morar em sua própria casa, cuidando dela como se fosse da sua própria família. Foi um gesto de carinho e responsabilidade no meio de um cenário de execução. Depois desse momento, Jesus sentiu que o seu tempo estava chegando ao fim. Ele sabia que tudo o que as Escrituras diziam sobre a sua vida e a sua morte já estava se cumprindo conforme o planejado. A perda de sangue e o esforço físico de horas o deixaram com uma sede insuportável. Para que a última parte do que estava escrito se realizasse plenamente, ele disse em voz alta: "Tenho sede." Havia ali perto um vaso cheio de um vinagre barato, que era o tipo de bebida que os soldados costumavam tomar para suportar o calor. Alguém pegou uma esponja, mergulhou-a naquele líquido azedo e a prendeu na ponta de uma vara de isopo, levando-a até os lábios de Jesus. Ele provou o vinagre, sentindo o gosto amargo. Quando percebeu que não faltava mais nada a ser feito, Jesus olhou para cima e disse as palavras finais: "Tudo está consumado." Com isso, ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. A história no alto do Monte Gólgota ainda não tinha acabado. Como aquele era o dia da preparação, a véspera do grande sábado da festa da Páscoa, os líderes dos judeus não queriam que os corpos dos condenados ficassem expostos nas cruzes durante o feriado religioso. Eles foram até Pilatos e pediram para que as pernas dos prisioneiros fossem quebradas para acelerar a morte. Os soldados foram e quebraram as pernas dos 2 homens que estavam sendo executados ao lado de Jesus. No entanto, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e não havia necessidade de quebrar seus ossos. Para ter certeza absoluta e confirmar a morte, um dos soldados pegou uma lança e deu um golpe forte no lado do corpo de Jesus.
No mesmo instante saiu sangue e água da ferida aberta. Isso foi a prova final de que a vida tinha mesmo deixado aquele corpo, cumprindo a regra de que nenhum de seus ossos seria quebrado. Com o final da tarde chegando e o sol começando a baixar, 2 homens decidiram agir. José de Arimateia, que era um homem influente e um discípulo de Jesus que mantinha sua fé em segredo por medo dos líderes judeus, tomou coragem e foi falar com Pilatos. Ele pediu autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz e dar a ele um enterro digno. Pilatos deu a permissão. Junto com José, veio Nicodemos, aquele mesmo homem que tinha ido conversar com Jesus durante a noite em outra ocasião. Nicodemos trouxe uma quantidade enorme de perfumes, quase 40 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Eles tiraram Jesus da cruz com todo o cuidado, limparam as feridas e o envolveram em lençóis de linho limpos, usando os perfumes aromáticos como era o costume de sepultamento dos judeus. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim calmo, e dentro desse jardim existia um túmulo novo, escavado na rocha, onde ninguém nunca tinha sido colocado. Como o túmulo era bem perto e o tempo para o começo do sábado estava se esgotando, eles colocaram Jesus ali mesmo. Eles rolaram uma pedra grande para fechar a entrada e foram embora, deixando o corpo de Jesus descansando no silêncio do jardim, enquanto a cidade de Jerusalém entrava no descanso sagrado. O sacrifício estava concluído.